Muito bom dia para você que, como eu, é um fã da Bíblia. Bem-vindo à minha leitura diária dos nossos capítulos, que dia após dia vão fazer a gente chegar lá no final do ano com o livrinho todinho lido. E aí a gente vai ter mais sabedoria, vamos estar mais preenchidos com o Espírito Santo, vamos ter mais coisas para falar boas, né, do nosso coração. Hoje, gente, é um dia especial. É a leitura dos últimos 3 capítulos do livro de Juízes. E quanta coisa aconteceu, hein? Nesse tempo em que os israelitas não tinham um rei, né? Eles não tinham uma pessoa que dominava. E aí foram tendo juízes que iam meio que, né, tentando organizar a vida ali, aqui e acolá. Vamos lá, então? Hoje, capítulos 19, 20 e 21. Ver como é que acaba aí essa fase de juízes. Bora. Capítulo 19. Lembrando, né, ó, tô lendo a Bíblia de Jerusalém, mudei, né? Talvez eu desmude de novo, porque a letra é tão pequenininha, gente, é uma sofrência, viu? A minha outra era letra gigante. Mas vamos lá. Capítulo 19. Naquele tempo, não havia ainda rei em Israel. Havia um homem levita que residia no fundo da montanha de Efraim. Tomou ele por concubina uma mulher de Belém de Judá. Num momento de cólera, a concubina o deixou para voltar à casa de seu pai em Belém de Judá. E ali permaneceu certo tempo, 4 meses. O seu marido foi procurá-la para falar-lhe ao coração e trazê-la para casa. Levava consigo seu servo e 2 jumentos. Ao chegar à casa do pai da moça, este, vendo, veio alegremente ao seu encontro. Ao chegar, o seu sogro, o pai da moça, o deteve e ele ficou ali 3 dias. Comeram e beberam e ali passaram a noite. No quarto dia, levantaram-se bem cedo e o levita se preparara para partir, quando o pai da moça disse ao seu genro: restaura as tuas forças, comendo um pedaço de pão, e em seguida partireis. Estando assentados à mesa, eles comeram e beberam juntos. E então o pai da moça disse ao homem: consente, rogo-te, em ficar mais esta noite, e que se alegre o teu coração. Como o homem se levantasse para partir, o sogro insistiu novamente. E ele passou ainda aquela noite ali. No quinto dia, o levita se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça novamente lhe disse: restaura primeiro as tuas forças, peço-te. Permaneceram assim até quase ao fim do dia e comeram juntos. O marido levantou-se para partir com a sua concubina e o seu servo. Quando o sogro, o pai da moça, lhe disse: eis que o dia termina e a tarde vem chegando, portanto, passa conosco a noite. O dia declina, passai a noite aqui, e que o teu coração se regozije. Amanhã bem cedo partireis, e tu irás para a tua tenda. Mas o homem, recusando passar outra noite, levantou-se, partiu e chegou até a vista de Jebus, isso é, Jerusalém. Levava consigo 2 jumentos carregados e também a sua concubina e o seu servo. Ao chegarem perto de Jebus, o dia tinha caído muito. O servo disse ao senhor: vem, rogo-te, façamos um desvio e vamos passar a noite nesta cidade dos Jebuseus. Seu senhor lhe replicou: não nos desviaremos do nosso caminho para ir a uma cidade de estrangeiros, esses que não são israelitas, mas prosseguiremos até Gabaa. E acrescentou, falando ao seu servo: vamos, tratemos de alcançar um desses lugares, Gabaa ou Ramá, para ali passarmos a noite. Foram então mais longe e continuaram a sua caminhada. Ao chegarem defronte de Gabaa,
de Benjamim, o sol se escondia. Então eles se encaminharam para Gabaá, a fim de passarem a noite ali. O levita entrou e se assentou na praça da cidade, mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade em sua casa para passar a noite. Veio um velho que, ao cair da tarde, retornava do trabalho no campo. Era um homem da montanha de Efraim, que residia em Gabaá, enquanto os do lugar eram benjaminitas. Levantando os olhos, viu o viajante na praça da cidade. Para onde vais? Perguntou-lhe o velho. E de onde vens? O outro lhe respondeu: Fazemos o caminho de Belém de Judá para o vale da montanha de Efraim, e de lá que eu sou. Fui a Belém de Judá e volto para casa, mas ninguém me ofereceu hospitalidade em sua casa. Entretanto, temos palha e forragem para os nossos animais. E eu tenho também pão e vinho para mim, para a tua serva e para o jovem que acompanha o teu servo. Não precisamos de nada. Sê bem-vindo, disse-lhe o velho. Deixa-me ajudar-te no que necessites, mas não passes a noite na praça. Então ele o fez entrar na sua casa e deu forragem aos jumentos. Os viajantes lavaram os pés, depois comeram e beberam. Para nós é super esquisito, né? Chamar alguém para dormir em casa, assim, alguém que você nem conhece, viu ali na rua dormindo na praça, fala, vem, vamos lá, dormir na minha casa. É bem doido, né? Enquanto assim se reanimavam, eis que surgem alguns vagabundos da cidade, fazendo tumulto ao redor da casa e batendo na porta com golpes seguidos. Diziam ao velho, dono da casa: Faze sair o homem que está contigo para que o conheçamos. Então o dono da casa saiu e lhes disse: Não, irmãos meus, rogo-vos, não pratiqueis um crime. Uma vez que este homem entrou em minha casa, não pratiqueis tal infâmia. Aqui está a minha filha que é virgem. Ai, gente, aqui está minha filha que é virgem, é da própria filha, no lugar de um estranho. É outra coisa muito estranha, né? Eu a entrego a vós. Abusai dela e fazei o que vos aprouver, mas não pratiqueis para com este homem uma tal infâmia. Não quiseram ouvi-lo. Então o homem tomou a sua concubina e a levou para fora. A que ele foi lá na casa do pai buscar. Ah, eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até de manhã, e ao raiar a aurora, deixaram-na. Difícil ler isso, muito difícil. Pela manhã, a mulher veio cair à porta da casa do homem com quem estava o seu marido, e ali ficou até vir o dia. De manhã, seu marido se levantou e, abrindo a porta, saiu para continuar o seu caminho. Quando viu que a mulher, a sua concubina, jazia à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Levanta-te, disse-lhe, e partamos. Não houve resposta. Então ele a colocou sobre o seu jumento e se pôs a caminho de casa. Ao chegar, apanhou um cutelo e, pegando a concubina, a retalhou, membro por membro, em 12 pedaços, e os remeteu a todo o território de Israel. Deu ordem aos emissários: direis a todos os filhos de Israel, desde o dia em que os filhos de Israel subiram do Egito, vistes algo semelhante? Refleti sobre isso, consultai entre vós e pronunciai a sentença. E todos os que viam aquilo diziam: jamais coisa semelhante aconteceu ou foi vista desde que os filhos de Israel subiram do Egito até hoje. Gente, eu não tenho a menor ideia do significado
desse ato todo de dar a própria esposa para evitar o abuso para si mesma e depois que ela morreu ainda retalhar ela inteira e mandar. Vou até beber uma água. Hashtag horrorizada. Mas vamos lá. Texto escrito, texto lido. Capítulo 20. Nossa, me bateu até uma dor de cabeça agora, juro. Capítulo 20. Todos os filhos de Israel saíram então, e como um só homem, toda a comunidade se reuniu desde Dan até Bersabeia e a terra de Galaade, diante de Yahvé em Masfa. Os chefes de todo o povo, todas as tribos de Israel, assistiram à assembleia do povo de Deus. 400.000 homens a pé que sabiam usar espada. Os benjaminitas tiveram notícia que os filhos de Israel haviam chegado a Masfa. Então, os filhos de Israel disseram: explicai-nos como se cometeu esse crime. O levita, o marido da mulher que tinha sido morta, tomou a palavra e disse: eu chegara com minha concubina. Engraçado que às vezes ele fala concubina e às vezes ele fala esposa, né? Então, tá difícil, né? Mas enfim, eu chegara com minha concubina a Gabaá de Benjamim para ir pernoitar. Os habitantes de Gabaá se amotinaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava. Eles queriam tirar minha vida e violentaram a minha concubina, causando a sua morte. Então tomei a minha concubina e a retalhei em pedaços e a mandei a toda a extensão de herança e da herança de Israel, porque cometeram tal ato ignominioso, uma infâmia em Israel. Todos vós estais aqui, filhos de Israel, consultai-vos uns aos outros e aqui mesmo tomai uma decisão. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem e disse: nenhum de nós voltará à sua tenda, nenhum de nós retornará à sua casa. Isso é o que faremos agora em Gabaá. Tiraremos a sorte e tomaremos de todas as tribos de Israel 10 homens em cada 100, 100 em cada 1.000 e 1.000 em cada 10.000, os quais providenciarão mantimento para o povo, para que, chegando a Gabaá de Benjamim, a tratem conforme a infâmia que ela cometeu em Israel. Assim se reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram emissários a toda a tribo de Benjamim com a mensagem: que crime é esse que se cometeu entre vós? Agora, pois, entregai-nos esses homens, esses bandidos que estão em Gabaá, para que os executemos. E o meu vizinho está colocando um quadro na parede, olha que interessante, bem agora, né? Para que os executemos e extirpemos o mal do meio de Israel. Mas os benjaminitas não quiseram ouvir os seus irmãos, os filhos de Israel. Os benjaminitas, deixando as suas cidades, se concentraram em Gabaá para combater contra os filhos de Israel. Contaram-se, naquele dia, os benjaminitas vindos das diversas cidades. Eram 26.000 homens hábeis no manejo da espada, sem contar os habitantes de Gabaá. E em todo esse exército, havia 700 homens de escol, canhotos. Todos eles, com a pedra da sua funda, eram capazes de acertar um fio de cabelo sem errar. Os homens de Israel foram também contados, sem incluir Benjamim. Eram 400.000 que sabiam brandir a espada, todos homens de guerra. Puseram-se em marcha para ir a Betel, a fim de consultar a Deus. Quem de nós subirá primeiro para o combate contra os benjaminitas? Indagaram os filhos de Israel. E Yahvé respondeu:
Judá subirá primeiro. Pela manhã, os filhos de Israel saíram e acamparam defronte de Gabaá. Os de Israel avançaram para o combate contra Benjamim e se dispuseram em ordem de batalha diante de Gabaá. Mas os benjaminitas saíram de Gabaá e naquele dia massacraram 22.000 homens de Israel. Os filhos de Israel vieram chorar na presença de Yahvé até a tarde e depois consultaram a Yahvé dizendo: Devo ainda voltar a lutar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E Yahvé respondeu: Marchai contra ele. Então o exército do povo de Israel se encheu de coragem e outra vez se dispôs em ordem de batalha, da mesma forma como no primeiro dia. No segundo dia, os filhos de Israel chegaram perto dos benjaminitas, porém, nesse segundo dia, Benjamim saiu de Gabaá ao seu encontro e massacrou ainda 18.000 homens dos filhos de Israel, todos eles guerreiros hábeis no manejo da espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo vieram a Betel, choraram, ficaram ali diante de Yahvé. Jejuaram todo o dia até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão perante Yahvé. E depois os filhos de Israel consultaram Yahvé. A arca da aliança de Deus estava naqueles dias naquela região. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, prestava serviço junto a ela. Eles disseram: Devo sair ainda para combater contra os filhos de Benjamim, meu irmão? Ou devo desistir? E Yahvé respondeu: Marchai, porque amanhã o entregarei nas vossas mãos. Ele deixou ele ficar, tipo, se sentindo o rei da cocada preta durante os 2 primeiros dias, e aí no terceiro dia, nhoque. Então Israel arranjou as tropas em emboscadas em redor de Gabaá. No terceiro dia, os filhos de Israel marcharam contra os benjaminitas e, como das outras vezes, se organizaram em ordem de batalha defronte de Gabaá. Os benjaminitas saíram ao encontro do povo e foram atraídos para longe da cidade. Começaram, como das outras vezes, a ferir alguns do povo pelos caminhos que vão, um para Betel, outro para Gabá, pelo campo, uns 30 homens de Israel. Os benjaminitas pensaram: vencemos como da primeira vez. Mas os filhos de Israel disseram: vamos fugir para atraí-los para longe da cidade, nos caminhos. Então, todos os homens de Israel abandonaram as suas posições e se organizaram em Baal Tamar. E a emboscada de Israel surgiu do lugar em que estava, a oeste de Gaba. 10.000 homens de elite, escolhidos de todo Israel, vieram contra Gabaá. Recrudesceu o combate, mas os outros não sabiam a desgraça que os aguardava. E Yahvé feriu Benjamim na presença de Israel. E naquele dia os filhos de Israel mataram 25.100 homens, todos hábeis no manejo da espada. Os benjaminitas perceberam que tinham sido vencidos. Os de Israel cederam terreno a Benjamim porque confiavam na emboscada que tinham preparado contra Gabaá. Os da emboscada se lançaram rápidos contra Gabaá, apareceram subitamente e passaram toda a cidade ao fio da espada. Ora, havia sido combinado um sinal entre os israelitas e os da emboscada. Estes deviam fazer subir da cidade uma nuvem de fumaça, como sinal. Então, os homens de Israel que combatiam na batalha recuariam, dando meia volta. Benjamim começava já a matar alguns da multidão dos homens de Israel, uns 30 homens. Certamente nós os vencemos, pensaram eles, como da primeira batalha. Mas o sinal, a coluna de fumaça, começou a elevar-se da cidade. E Benjamim, ao voltar-se, julgou que a cidade inteira estava subindo em chamas para o céu. Os de Israel então deram meia volta
E os benjaminitas se assombraram vendo que o mal lhes tocava. Então fugiram dos homens de Israel na direção do deserto, mas os perseguidores os alcançavam. E os que vinham da cidade os massacraram, atacando-os pela retaguarda. Eles cercaram Benjamim, perseguiram-no sem tréguas e o esmagaram até perto de Gaba, ao lado do nascente. 18.000 homens caíram de Benjamim, todos homens valentes. Então eles viraram-lhes as costas e fugiram para o deserto, para os lados do rochedo de Remon. Pelos caminhos ainda caíram cerca de 5.000. Depois os seguiram até perto de Gadaã e mataram mais 2.000 homens deles. O número total dos benjaminitas que tombaram naquele dia foi de 25.000 homens, que sabiam usar a espada, todos homens valentes. 600 retrocederam e fugiram para o deserto, na direção do rochedo de Remon. Ali permaneceram 4 meses. Os de Israel voltaram aos benjaminitas e passaram ao fio da espada a população masculina da cidade, e até mesmo o gado e tudo que ali se achava. E atearam fogo também a todas as cidades que encontraram. Ora, os homens de Israel, capítulo 21. Ora, os homens de Israel haviam jurado em Masfa, dizendo: ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a Benjamim. O povo voltou a Betel e ali ficou até a tarde na presença de Deus, gemendo e chorando em aflição. Yahvé, Deus de Israel, diziam eles, por que nos aconteceu isto hoje? Que falte uma tribo a Israel. No dia seguinte, o povo se levantou de manhã bem cedo e construiu um altar e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Depois, disseram os filhos de Israel: qual dentre todas as tribos de Israel não compareceu à assembleia perante Yahvé? Meu vizinho está mudando a decoração da casa todinha, acho que ele está pendurando quadro em todas as paredes. Hoje, agora. Ai, vamos lá. Qual dentre todas as tribos de Israel não compareceu perante a Assembleia de Yahvé? Porque num juramento solene se tinha declarado que todo aquele que não subisse a Masfa perante Yahvé certamente morreria. Então, os filhos de Israel se encheram de piedade por Benjamim, seu irmão. Hoje, diziam, uma tribo foi cortada de Israel. Que faremos para encontrar mulheres para os que se salvaram? Pois juramos a Yahvé que não lhes daríamos as nossas filhas em casamento. Então, eles se informaram, indagando. Quem dentre as tribos de Israel não subiu a Maspa perante Yahvé? E verificou-se que ninguém de Jabes de Galaade tinha vindo ao acampamento à assembleia. Contaram-se todos os que tinham comparecido, e efetivamente ninguém viera de Jabes de Galaade. Então, a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, com esta ordem: ide e passai ao fio da espada os habitantes de Jabes de Galaade, inclusive as mulheres e as crianças. Assim procedereis. Voltareis ao anátema todo homem e toda mulher que tenha deitado com um homem, mas poupareis todas as virgens. E assim eles fizeram. E entre os habitantes de Jabes de Galaade, acharam 400 virgens, que não se tinham deitado com um homem, e as trouxeram ao acampamento, em Siló, que está na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou então emissários aos benjaminitas que estavam no rochedo de Remon para lhes propor a paz. Benjamim então voltou. Foram-lhes dadas as mulheres de Jabes de Galaade, que tinham sido deixadas com vida, mas não eram suficientes para todos eles. O povo se encheu de piedade por Benjamim, porque Yahvé tinha feito uma brecha entre as tribos de Israel.
Que faremos para providenciar mulheres para os que faltam? Diziam os anciãos na comunidade, pois as mulheres de Benjamim foram mortas. E acrescentavam: como conservar um resto a Benjamim para que uma tribo não seja arriscada de Israel? Porque, quanto a nós, não mais poderemos dar-lhes nossas filhas em casamento. De fato, os israelitas haviam pronunciado um juramento nesses termos: maldito aquele que der mulher a Benjamim. Mas, disseram eles, há a festa de Yahvé, que se celebra anualmente em Siló. A cidade está ao norte de Betel, a leste do caminho que sobe de Betel, a Siquém e ao sul de Lebona. Recomendaram, portanto, aos benjaminitas: ide emboscar-vos nas vinhas, espiareis, e logo que as filhas de Siló saíram para dançar os seus bailados, vós saireis das vinhas, e levará cada qual uma mulher dentre as filhas de Siló, e partireis com elas para a terra de Benjamim. Se os seus pais ou irmãos vierem litigar conosco, dir-lhes-emos: conformai-vos, porque não pudemos conseguir uma mulher para cada um na guerra, e vós não podíeis dá-las a eles, porque, neste caso, teríeis sido culpados. Assim fizeram os benjaminitas, segundo o seu número, cada um tomou dentre as jovens que dançavam uma para si, e depois partiram retornando às suas terras. Reconstruíram as cidades e nelas se estabeleceram. Os filhos de Israel, então, se dispuseram para voltar, cada qual à sua tribo e ao seu clã. Saíram dali para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Ai, gente, o que parecia correto parecia muito incorreto, na verdade. Pois é, galera, esse livro acabou assim de um jeito super chocante, né? Enfim, pode ser que seja o resultado de não ter um rei ou de não ter regras, né, muito estabelecidas, mas enfim, difícil. Eu vou ficando por aqui, lembrando sempre, né? Eu só leio o que está escrito. Melhor a gente não julgar. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.